Welcome to one more English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Vamos estar juntos mais uma vez, mas antes de começarmos, vamos checar o nosso conteúdo. Let's go! Então, a aula de número 8, nosso objeto de conhecimento é usos de linguagem em meio digital ou internetês. E vamos ao nosso detalhamento, significado e função das novas formas de escrita na constituição das mensagens, emojis, abreviações, internetês, etc. Língua inglesa como instrumento de ampliação de possibilidades de informação no mundo globalizado e multiletrado. Então, pay attention, esse é o nosso assunto de hoje. Prestem bastante atenção e vamos à nossa aula. So, let's start our class. Vamos começar a nossa aula. Deem uma olhada aí nesse ambiente, né? Nesse plano de fundo. Tenho certeza que vocês reconhecem, né, essas carinhas, esses emojis. Nós fazemos uso deles diariamente através de vários dispositivos eletrônicos, redes sociais. Eles são muito utilizados na Internet Language. Internet Language, que é esse tema, né, que nós temos aqui, a linguagem da internet. Por que nós trouxemos esse título, né? Porque a linguagem que nós utilizamos para nos comunicar na internet, em ambientes digitais, é diferente daquela que nós utilizamos no dia a dia. Se transformou aí num novo jeito de falar, numa variação do nosso idioma, e assim também na língua inglesa. Assim como na língua portuguesa, nós temos as abreviações para escrever mais rápido nas mensagens, na internet, né, nas redes sociais. Em língua inglesa, isso também acontece. Então, a maneira como nós nos comunicamos nesses ambientes digitais, nós chamamos de Internet Language, que é uma linguagem da internet. Então, esse estilo é comum nas redes sociais, mas precisa ser entendido para não causar confusão. Como assim, teacher? Porque eu não posso, por exemplo, abreviar palavras em um trabalho de aula, não posso utilizar essas abreviações, essas imagens em ambientes formais. Então, ele é restrito para esses ambientes digitais. Então, vamos em frente, let's go ahead. Prestem bastante atenção. O que é, então, o internetês? É o estilo de comunicação rápida, né? E às vezes instantâneo, né? Você fala com pessoas que estão muito distantes em tempo real. Então, é uma comunicação rápida e abreviada usada na internet. E o que nós encontramos nessa linguagem? O que ela inclui? Inclui abreviações, por exemplo, na língua portuguesa, nós abreviamos para V e C, na internet, nas redes sociais. Em inglês, ao invés de nós falarmos you, que significa você, nós colocamos apenas a letrinha U. Por quê? Porque a letra U em inglês é pronunciada you, da mesma forma que a palavra. Então, para reduzir o tempo, para abreviar, as pessoas, ao invés de escreverem você, escrevem apenas a letrinha U, que no caso é you, ok? And for you, para você. Então, eu já falei que a letrinha U nós pronunciamos you e o número 4, for you, para você. Então, utilizamos essas abreviações. E também utilizamos aí os emojis, os emotions, né? Que temos aqui alguns exemplos para vocês. Além disso, nós utilizamos expressões curtas e siglas, né? Esse LOL, OMG, BRB, né? Que significa rindo bastante. Oh my God, meu Deus, be right back. É tipo assim, eu vou já voltar. Então, ao invés de escrever toda a expressão, as pessoas fazem essa combinação de letras, né? Encurtam. E além de encurtar as expressões, algumas ainda misturam números e letras. Então, preste atenção, acalme aí o coração
para que vocês entendam que tudo que nós estamos falando aqui é simplesmente o jeito que nós escolhemos nos comunicar nos ambientes digitais. Então, também temos essa combinação de letras e números. Por exemplo, later, later. Por que que o 8 está aí, né? Porque a gente fala eight, eight. Então, juntando aí later. E o before, before. Como é que eu falo a letra B? Be. E o número 4, for. E aí fica a mesma sonoridade da palavra. Então, ao invés de escrever, eu posso colocar essa combinação. Before, que significa antes. Ok? Até aí. Então, até aqui nós vimos o quê? Que utilizamos abreviações, combinação de letra em número, que é rápida, é um tipo de linguagem específico para ambientes virtuais. Então, vamos adiante. Let's go. Então, internetês e gramática, como a língua se transforma. Além dessas abreviações, né, como nós já vimos aqui algumas abreviações, olha só. Essa daqui significa laughing out loud, rindo muito. BRB, be right back. Vou já voltar. Aqui, oh my God, né? Então, além dessas abreviações, o internetês também mexe com a gramática, principalmente o modo como as frases são encurtadas. Nós vimos ali, né? Que elas são muito abreviadas. Então, por que que acontece isso? Por que que acontece sempre essa abreviação, esse encurtamento aí das frases? Acontece porque a comunicação digital exige rapidez, o espaço é pequeno, como em chats, comentários, tweets. O tom é totalmente informal, como nós falamos, eu não vou utilizar essas abreviações em ambiente de trabalho, né, em trabalhos acadêmicos. Então, isso é exclusivo desse ambiente. O inglês falado influencia o inglês escrito, porque quando eu estou falando inglês, conversando, a gente abrevia muito as palavras, então isso influencia na hora de escrever na internet também. Por isso, na internet, o inglês se aproxima muito do inglês falado e não do inglês formal escrito, ok? Então, o que que nós vemos aqui? Nós vimos que existem muitas abreviações, porque é rápido, e agora nós vamos ver alguns exemplos de contração. Prestem bastante atenção. Alguns exemplos de contração nós vamos ver agora da língua inglesa. Então, contractions, as contrações, né? Ou abreviações. No internetês, elas se tornam praticamente a forma padrão na internet, né? Ela se torna uma forma padrão e não mais uma alternativa. Então, vamos ver aqui um exemplo para vocês verem a diferença. Olha só. Essa primeira frase está assim, ó. You are. You are. O que significa you are? Você é very funny. Very funny. You are very funny. É uma linguagem informal. Significa você é muito engraçado. A frase aqui está completa, não tem abreviação. Mas na linguagem informal, olha só o que aconteceu. Ó. A gente juntou as duas palavras. Antes era you are e agora é your. O que quer dizer? A mesma coisa. Não mudou o significado, apenas abreviou-se aí a forma de escrever. Por conta do ambiente digital, exige mais rapidez, né? Mais informalidade. Então, you are vira your. Very funny, ok? Mas ainda temos outra maneira de abreviar aqui, como nós vimos. Lá no comecinho da aula, eu falei que a letrinha U, olha só, ela é pronunciada como eu falo essa palavra aqui, ó. Quando a letrinha U em inglês eu digo you, que o som é o mesmo da palavra você. E a letrinha R é o mesmo de are, você é. Então, ao invés de eu escrever you are,
você é, que nós vimos ainda há pouco, né? Nós só colocamos essas duas letrinhas aqui porque o som, ele já remete a essas palavras. You're very funny. Você é muito engraçado. Então, nós temos contração, redução, né, de palavras no internetês, ok? Então, vamos adiante vendo mais exemplos dessas situações de redução na internet, ok? Vamos ver mais exemplos aqui. Prestem bem atenção nessa tabela aqui que vai aparecer para vocês. Colocamos aqui mais uma vez, eu quero que vocês memorizem. You are significa você é ou você está. Essa é a forma completa, né? Como que é a forma abreviada? Vamos ver. Your, nós vimos, né? É uma abreviação comum. E no internetês, eu uso o U e o R, porque o som da letrinha U é you e o som da letrinha R é R. Então, fica aí a mesma coisa de escrever ele completo na internet, tá? Temos mais exemplos aqui. I am not, eu não sou ou eu não estou. Isso é a forma completa. Vamos ver a forma contraída. I'm not. Então, significa também eu não sou ou eu não estou, porém, de forma abreviada, ok? Vamos adiante, então? Então, nós temos I'm not. Na internet, nem o apóstrofo aparece, né? Estaria correto eu escrever dessa terceira forma aí, num trabalho, numa entrevista de emprego, né? Num trabalho acadêmico, não estaria. Mas na internet é assim que funciona, ok? Então, nós temos I'm not aí com essa abreviação e ele sem o apóstrofo, porque na internet, como nós falamos, é rápida, comunicação, e é isso, ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês mais alguns exemplos de abreviação, né? Eu quero que vocês vão anotando, né? Se vocês quiserem aí, tanto abreviação quanto significado, para vocês estudarem, memorizarem, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o gonna, que é a abreviação, né, de going to. Vou trazer muitos exemplos, então é importante que vocês prestem bastante atenção e anotem, né? Anotem para vocês terem aí. Ao invés de falar I am going to watch a movie tonight, eu vou assistir um filme hoje à noite, eu vou falar I'm gonna watch a movie tonight, né? Significa a mesma coisa, porém, ele está abreviado. E aqui, wanna, que é a abreviação de want to, que significa querer. Então, ao invés de falar do you want to hang out later, você quer sair mais tarde, eu só coloco aqui wanna. Então, a abreviação going to, gonna, want to, wanna, ok? E aí, mais adiante, nós temos aqui o kinda, kind of, é meio que, tipo assim, I'm kind tired today. Eu estou meio cansado hoje. I'm kind of tired today. E aí, ao invés de colocar aqui o kind of, olha só o que ficou. Kinda, ok? Tudo isso aí é exemplo, né, de palavras reduzidas, né, na internet. Então, até aqui nós vimos algumas abreviações, né, algumas substituições. Ao invés de escrever a palavra inteira, eu coloco só uma letrinha, só um número. Ao invés de escrever a frase toda, né, com todos os verbos, por exemplo, I am going to, ao invés de going to, eu reduzo para gonna, want to, wanna. Tudo isso são abreviações que nós utilizamos na internet e também em ambientes informais, né? Vimos ali que I am é completo, I'm reduzido, e na internet nem o apóstrofo, né, as pessoas costumam colocar. E agora, além dessas abreviações, existem alguns termos que as pessoas usam, como se fossem gírias, expressões utilizadas também na internet, né,
e em ambientes informais, que eu vou colocar aqui para vocês alguns que são comuns, que aparecem bastante, para que vocês anotem, saibam o significado, treinem, né? E quando vocês virem por aí, saber o que eles significam. Então, vamos lá? Então, nós temos aqui slay. Então, vamos fazer assim, I speak and you repeat. I speak, you repeat. Eu vou falar e você vai repetir. Slay. Slay. Essa palavra é utilizada para elogiar alguém que fez algo muito bem ou que está com uma aparência incrível. Slay, slay. E aqui nós temos um exemplo, vamos ver. She slayed that outfit. She slayed that outfit. Que significa ela arrasou nesse look. Slayed, slayed. Então, can you repeat? Slay, slay, ok? Vamos para a próxima. Ghosting, 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 que significa quando alguém para de responder mensagens ou desaparece de uma relação sem dar explicações. Já pensou? Então, isso aí é o ghosting, ghosting. Vamos ver aqui o exemplo. He stopped texting me, total ghosting. Vamos ver o que significa. Ele parou de me responder, sumiu. Então, nós temos aqui o slay e o ghosting, ok? Vamos para o próximo. Stan. Vamos lá, continuem. I speak and you repeat, ok? Stan, Stan, que é um fã extremamente dedicado. A palavra vem da junção de stalker, perseguidor, e fan, né? Que é fã. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Stalkear, ele é um stalker, né? Então, essa palavra stan é a junção de stalker com fan, ok? Vamos ver um exemplo aqui. I stan this band. I stan this band. Que significa sou super fã dessa banda, ok? I stan this band. Então, já vimos slay, já vimos ghosting, stan. Vamos para a próxima. Clap back. Clap back. Aqui é tipo um corte, né? Um corte rápido. A pessoa fala alguma coisa que você não gosta e o clap back. Clap back. Uma resposta forte, inteligente ou sarcástica a uma crítica ou um ataque, né? Clap back. Ouvir alguma coisa que você não gosta e de repente dá uma resposta. Clap back. Vamos ver um exemplo aqui. She clapped back at the haters. She clapped back at the haters. Essa palavra haters também é muito utilizada aí na internet, aquelas pessoas que estão lá, né, que criticam, né, e tal. E a frase significa o quê? Ela respondeu à altura aos haters, né, deu um corte, deu uma resposta bem dada. Então aqui nós temos stan, podem repetir aí, stan e clap back, clap back. Vamos para a próxima, savage, savage. Além de alguém ousado, direto ou até meio rude, mas de forma divertida ou impressionante, aquela pessoa que fala mesmo, né? Mas que acaba soando assim engraçado, divertido. E aí o exemplo que nós temos aqui, that comment was savage. Esse comentário foi pesado, né? Savage, ok? Lembrando que nós já vimos as abreviações, as contrações, e aqui são expressões, são palavras comuns assim, né, na internet e em ambientes informais, são como se fossem gírias, expressões utilizadas, né? Você pode anotar enquanto eu estou falando, do lado do significado, a pronúncia, né? Nós estamos repetindo aqui para que vocês memorizem a pronúncia também. Então, vamos ver aqui, flex, flex. Mostrar algo com orgulho, especialmente algo caro ou impressionante, como um celular novo, um carro ou um corpo sarado. Ok? Flex. Vamos ver aqui o exemplo, né? He's always flexing his new car. E aí a tradução, ele vive ostentando o carro novo. Flex. A gente pode traduzir como ostentar, né? Querer mostrar algo. Flex. Ok? Temos mais exemplos, são muitos exemplos, podem repetir, anotar. Let.
algo muito divertido, animado, ou como os jovens falam, algo muito top, né? Lit, lit. Vamos ver aqui o exemplo. That party was lit. That party was lit. Essa festa foi top demais. Aquela festa foi top, lit, ok? E aí nós temos uma palavra que nós ouvimos muito ano passado, né? Meio que viralizou-se na internet, nas redes sociais, que é o cringe. Cringe. Algo embaraçoso, vergonhoso ou forçado. E o exemplo, that video was so cringe. Aquele vídeo foi super vergonha alheia. Bem os jovens falando, né? Foi super vergonha alheia. Cringe, cringe. E nós temos mais exemplos aqui. FOMO, fear of missing out. Medo de estar perdendo algo divertido ou importante na internet, principalmente, né? E o exemplo aqui, I have FOMO when I see my friends at a party without me. Eu me sinto, né, perdendo, eu sinto FOMO quando eu vejo meus amigos se divertindo numa festa sem mim. A tradução é essa, né? E aí nós temos mais um exemplo aqui, o último, GOAT. Que significa que esse aqui é a abreviação dessas palavras, greatest of all time, utilizado para descrever alguém que é o melhor de tudo em todos os tempos em alguma coisa. Muito comum no esporte e na música, ok? Então vamos ver um exemplo. Serena Williams is the GOAT. A Serena Williams é a melhor de todos os tempos, ok? Então, essas expressões que nós vemos são expressões utilizadas em ambientes informais, na internet, né? Pode ser, algumas são gírias, né? Algumas são, por exemplo, essa GOAT, cada letrinha ali, né? Representa uma daquelas palavrinhas, né? É o começo de cada palavra. Great of all time. Então, é um tipo de abreviação, né? Greatest of all time. Maior de todos os tempos. Então, também é um exemplo aí de uso na linguagem da internet, ok? Mas, antes de terminarmos, nós vamos ver mais alguns exemplos de abreviação, para que quando vocês vejam, né, aí essas palavras na internet ou nos livros, vocês saibam o significado quando ela não está abreviada, né? Então, library, library. Vocês sabiam que library é um falso cognato, é uma palavra que parece ser uma coisa, mas na verdade não é. Quando a gente olha, parece que é livraria, né? Library, library. Mas, na verdade, significa biblioteca, né? Então, tá aqui a abreviação, ó. E o significado, library, ok? They are, que significa eles são ou eles estão, né? Ou elas são ou estão. E aqui a abreviação, there, ok? O significado é o mesmo, mas só está escrito de uma forma abreviada. We have. Abreviamos with e significa nós temos, né? Então vamos lá. Aqui do primeiro, library, they are, we have, ok? E aqui, they have significa eles ou elas têm, e abreviado, they, ok? Essas abreviações também, tanto do verbo to be quanto do verbo have, ok? São utilizados assim na internet, ok? E aí, aqui nós temos she is not. She is not. Ela não é ou ela não está. Então, ao invés de usar o is not, o que eu vou usar? Isn't. Ok? Estão observando que aqui nós estamos com a forma abreviada, tá bom? Isn't. Ao invés de escrever is not, você pode apenas escrever o isn't e vai significar a mesma coisa. Ela não é ou ela não está. Ok?
E aqui nós temos I was not, I was not. Que ao invés de was not, eu posso escrever wasn't, wasn't. Reparem que sempre nessas abreviações aqui sai uma letrinha, eu coloco apóstrofo, né? Quer dizer a mesma coisa, mas está escrito aí de forma abreviada. E aqui, we do not, we do not. Nós não fazemos. We don't, don't. Viram? Olha só, essas duas palavrinhas do not viraram don't, ok? E vamos para os últimos exemplos da aula. Aqui, I have not, I have not. Eu não tenho. Então, have not vira haven't, haven't, ok? Ao invés de escrever have not, escrevo haven't. Sempre sai uma letrinha, coloco apóstrofo, né, que fica aí na forma abreviada. He had not, ao invés de escrever completo, hadn't, hadn't, que aqui já é o passado. Ele não tinha, né? E she cannot, ela não pode, ao invés de escrever o can or not, can't, can't. Também quer dizer a mesma coisa, mas está de forma abreviada, ok? Então, nós tivemos aí bastante exemplos, né, de como as palavras são utilizadas na língua inglesa, na internet, né, em ambientes digitais, assim como na língua portuguesa nós temos a nossa abreviação, a língua inglesa também, né, tem essas particularidades quando se trata de ambientes virtuais, ou como nós falamos lá no comecinho da aula, quando nós estamos falando do internetês, né? São várias abreviações, eu dei vários exemplos, né? Estudem aqueles que vocês anotaram, né? Nós repetimos bastante a pronúncia para que vocês saibam como falar e saibam também o significado, né? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo da aula. Nós nos vemos na próxima. Bye, bye. Yeah.